Alô, confraria, tudo bom com vocês? Espero que sim. Nesse momento, eu tô aqui fazendo uma caminhada e ao término dessa caminhada eu vou fazer meu treino também na academia. E vocês pode ver que a rua tá meio molhada aqui. Eu tô caminhando pelas ruas da cidade aqui. É um outro percurso que eu tô fazendo. Mas eu resolvi fazer essa gravação primeiro para comunicá-los que ontem eu tirei um horário do meu tempo livre para gravar um conteúdo e eu vou tentar editar esse conteúdo hoje e já jogar no canal. Também vai ser dividido. Eu vou tentar fazê-lo em 2 episódios. Hoje vai o primeiro, que é sobre. Eu tô com o seguinte título em mente para colocar: A Ilusão do Direito Trabalhista. E aí eu faço toda uma análise, depoimentos, coisas que eu cataloguei da internet. Tem muita coisa lá que eu trato, né? Quem é muito fanático pela direita, acho que não aconselho muito não, né? Porque talvez não vai gostar de ouvir as verdades que eu exponho ali, né? As verdades que eu acredito. Então depois a segunda parte que eu pretendo fazer será sobre a geração Z. Eu quero falar sobre a geração Z e o que muita coisa tem mudado nessa questão do trabalho também. Mas qual é realmente o objetivo aqui o meu propósito aqui com esse vídeo? Eu queria comunicar a vocês uma situação. A minha intenção é fazer aqui sobre a forma de um conteúdo curto. Tá. Eita, eu vou ter que pausar que tem um som ali, meu Deus. Menos mal que foi só um carro passando na rua com o som ligado. Se fosse uma caixa de som aqui próximo, eu não ia poder. Ia ter que demorar mais para poder retomar a gravação. Senhores, eu acredito que uma grande parte dos que me acompanham já há um bom tempo vai se recordar de um relato que eu trouxe um tempo atrás. Eu acho que eu devo ter falado, talvez eu tenha feito 2 ou 3 conteúdos, eu não consigo lembrar agora, que já tem tempo. Mas eu falei de uma professora que trabalhou uma época comigo, até 2022. Eu falei da Delvani. Se você puxar aí o histórico, a sequência dos meus vídeos aí, você vai ver um relato sobre a professora Delvani. É uma mulher negra, quarentona, que essa história ela teve 2 partes, né? Que eu vou só pincelar assim para que você se recorde de quem eu quero falar. Ela me relatou primeiro de uma traição que ela descobriu do marido. Ela descobriu a traição do marido que ela acusava de ser broxa. Ela sempre falava, eu achava ela tão ridícula que ela expunha a intimidade dela e do marido dela assim dentro da escola para os colegas de trabalho. Então ela relatava que disse que o marido não dava no couro, que não levantava o pinto. Mas incrivelmente um dia ela flagrou ele na cama, numa outra casa que eles possuíam, tendo relações com uma jovem de 23 anos. E nesse relato eu coloquei o que ela fez, né? Ela tentou esfaquear a amante, depois ela não conseguiu matar a amante, mas ela lançou mão de uma tora de pau e espancou quase até a morte o marido dela, de ossos da face, costela, braços quebrados, vários ossos do corpo dele quebrado, e ele teve a perda dos 2 testículos. Ela o agrediu na parte genital, e eu lembro dela dizer assim: agora eu quero ver ele ficar com mulher, agora eu quero ver. Após toda essa situação, toda essa agressão que ela cometeu com o marido, isso acabou culminando na separação. E depois a forma que ela relatou que iria se vingar, que estava se vingando da traição que o marido havia feito com ela, foi dar a buceta para homem casado. Isso eu estou dizendo que ela falou para mim um dia. Ela falava para mim, para as demais funcionárias lá. Olha, eu tô me vingando, eu tô dando troco. É o seguinte: eu tô liberando a meu priquita para um homem casado, eu dou pros casados. Ele não me traiu?
Ele não fez o que fez comigo, pois eu tô dando troco, é desse jeito. Eu dou é pros caras casados, eu dou aqui, dou nas cidades vizinhas aqui, tô dando mesmo. É uma coisa assim que eu achei estarrecedor, foi ela também dizer que ela espancava a filha dela de 11 anos. Ela disse que esperava quando desse assim, tipo teve agora o carnaval, né, aqueles feriadões longos. Aí ela disse, eu esperava essa data, assim, quando tinha um feriado longo, pra me arrebentar com ela lá dentro de casa. Ela disse, o meu problema, eu sou mãe, mas o meu problema é porque quando eu pego pra bater eu machuco demais, eu deixo toda moída, toda roxa, tanto que eu passo de 8 a 10 dias pra poder voltar pra escola e quando volta eu boto pra usar camisa de manga comprida, calça, pra não aparecer os hematomas no corpo, porque eu sei que eu posso ser denunciada. Mas eu deixo toda machucada. Eu até tinha ela assim na conta de uma pessoa, gente boa, no começo, assim que a gente começou a trabalhar lá nessa escola. Mas depois que ela me contou essas histórias assim, eu fiquei, nossa, eu perdi o brilho, sabe? Assim, aquela visão positiva, aquela imagem bonita que eu tinha dela, acabou. Eu tenho alguns confrades aqui, eu dedico esse vídeo até ao meu amigo BF Ronks, que tá lá sempre nos grupos. Ele acredita muito na lei da semeadura, ele acredita... engraçado, ele é ateu, mas ele acredita nessa teoria. Igual, eu já não acredito muito não. Acho que tem uns casos assim esporádicos, né? Eu tô vendo aqui, eu sei que eu já me aproximo da academia. Mas se até chegar na academia eu não tiver concluído, eu aumento o percurso. Eu pego outras quadras aqui, vou andando até desenrolar o meu relato aqui. Ele sempre fala, não, mas essas pessoas vão pagar. Ele sempre fala, olha, Vitor, aquela, né, a Juraci e a Catiúça que te prejudicaram lá na escola, elas vão pagar. Essa Rotília, essa Elma, elas vão pagar, pode aguardar que elas vão pagar. E essa Delvani, ela falava também, o dela tá guardado. Mais cedo ou mais tarde, mas ela vai ter o dela. E eu sempre sou assim meio cético com relação a isso. Eu não acredito muito assim que pessoas que fazem o mal pro outro, que como regra, elas vão pagar, que alguma coisa de ruim vai vir na vida delas. Eu acho que em alguns casos sim, mas em muitos não. Enfim, mas aqui eu vou falar de um caso que eu tenho, como se diz, eu vou dar o meu braço a torcer. Eu acho que o BF e tantos outros que creem nessa teoria, aqui eu posso dizer que aconteceu na prática. Quando eu convivi com esta professora, trabalhei com ela já havia me dito que ela era diabética. Inclusive eu pretendo, tá na minha agenda já esse conteúdo, eu quero fazer um conteúdo posteriormente sobre o diabetes, como um alerta à saúde de todos nós homens aqui, viu? Pense numa doença mortal, uma doença perigosa, é o diabetes, meus amigos. Então a dona Delvani, ela era portadora, eu não sei se era o tipo 1, tipo 2, mas eu me lembro dela dizer que ela fazia uso de insulina, uso de medicamentos, e que era uma luta diária, desde o exame glicêmico, né? O exame periférico no dedo, para o monitoramento da glicemia, o controle de alimentação, de tudo. Eu me lembro dela, uma vez ela me falou qual era o nível glicêmico ideal para que ela não ficasse passando mal, doente demais, né? Nem sofrendo demais e nem de menos, vamos dizer. O equilíbrio ali era 160. Eu não sei, tem uma siglazinha G, vamos dizer assim, 160 G/M, não sei o que lá, por DL. Tem um negócio aí, quem é da área da saúde entende melhor. Enfim, você vê ela sofrendo dessa doença, mas fazia essas maldades. Meus amigos, o que aconteceu com esta mulher esses dias? Há um mês atrás, ela pegou uma dengue. Ela pegou uma dengue e ficou muito ruim dessa dengue. Aí deu entrada num hospital público aqui na cidade. E essa dengue evoluiu para um quadro hemorrágico.
uma dengue hemorrágica. E eu tô num grupo que era o grupo dessa escola, aquela escola que eu falava da Jezabel, né? A Jezabel que me assediava, enfim. E pessoal, eu vou fazer um balão aqui, tá, no meu percurso para que eu possa, para aumentar um pouquinho para que eu possa concluir aqui. É porque o lugar que eu vou treinar já está próximo ali. Eu vou desviar aqui para aumentar um pouquinho, para a gente terminar esse assunto. Olha só, ela, acabei quebrando aqui o raciocínio. O grupo, como eu lhe disse, eu até saí deste grupo, mas ali a Jezabel e as demais professoras, não, gente, vamos ficar aqui, a gente não trabalha mais junto, mas a gente conviveu, né, e tal. E aí ficou aquele grupo, não mais como um grupo de trabalho, para divulgar coisas do trabalho, mas um grupo de coleguismo. Então eu tô lá nesse grupo, e foi neste grupo que duas ou três mulheres começaram a passar essas informações. Olha, a Delvani tá internada, olha, a Delvani tá na UTI com dengue hemorrágica, tá ruim, vamos orar, gente. Bota o nome da Delvani nas orações de vocês, que ela tá ruim. E a partir dali eu comecei a acompanhar a situação, né? De vez em quando alguém tem notícia, tem alguma atualização sobre a situação dela e tal. De repente, começou a vir umas notícias assim, olha, ela melhorou. As plaquetas dela estavam 21, agora já está em 200 mil. De 21 subiu para 200 mil. As plaquetas dela estão melhorando, mas agora surgiu outro problema. O pâncreas dela não está funcionando. O pâncreas dela parou de funcionar. E ela continua na UTI. Então a dengue está resolvida. A dengue ela não está sofrendo mais. O problema dela agora chama-se pâncreas. E aí teve uma coisa. Teve um relato certo dia de uma professora. Eu acho que uma delas estava indo no hospital para pegar notícias, né? Saber do quadro clínico dela. Eu nunca fui atrás, eu nunca mandei mensagem. Igual eu falei para vocês, depois que eu vi esses relatos dela sair da boca dela, eu meio que perdi a confiança. Não era mais aquela pessoa para eu abrir minha vida, eu confiar muito nela, né? Assim, se uma mulher, eu tenho umas amizades femininas que eu mantenho, por quê? Porque até então elas nunca demonstraram um lado perverso para mim. Então enquanto eu não vejo maldade, pra mim tá de boa, né? Eu não tenho esse preconceito. Se bem que é bem raro, né? Na verdade, que seja homem ou mulher, é muito raro a gente ter uma amizade saudável hoje em dia. Com uma pessoa do bem mesmo. Olha o que uma colega falou lá no grupo. Ela disse assim, olha gente, eu fui no hospital, fui me informar e eu fiquei sabendo o seguinte. Aliás, agora eu acabei de me lembrar aqui. Eu não sei de que forma, se foi um familiar ou se foi no hospital. Eu sei que uma professora conseguiu um áudio de um médico. O áudio de um médico do próprio hospital onde ela está internada. E o médico disse da seguinte forma. Ele falou assim, olha, o quadro clínico da senhora Delvani é bem delicado, é grave, porque ela não pode comer nem beber. Ela não pode comer nem beber porque o pâncreas dela não está funcionando. Tem umas situações lá. Existe uma situação que eu não sei explicar aqui, que eu nem sabia disso, né? Eu não sabia. Se o pâncreas não estiver funcionando, não pode beber água e nem comer comida. E aí, o próprio médico relatou que ela estava com muita sede. Muita sede. Ela não estava em coma, ela estava lúcida. Ela estava com muita sede. E pessoal, eu tô praticamente andando num percurso que eu já tinha andado aqui, mas eu vou mostrar muita coisa não, mas só pra vocês verem aqui aonde que eu vou estar andando nesse momento aqui da minha cidade. Vocês vão ver, deixa eu mostrar aqui um pedacinho. Vocês vão ver um muro bem aqui, ó. Esse muro aqui é de um cemitério. Isso aqui eu ainda vou caminhar um bocado. Deixa eu ver se eu consigo pegar bem aqui. Olha lá a cruzinha ali de um túmulo.
Amanhã, depois, jazinho, vocês vão ver que eu tô mostrando aqui, tem tudo a ver aqui com a história da Deuvani. A vida dela ligada agora a este lugar. Olha só, continuando. Eu acho que eu vou fazer o contorno. Eu vou fazer o contorno bem aqui, mais na frente ali, aí dá. Acabou que aumenta o meu percurso aqui de caminhada. Eu vou ver aqui. Tá, mas vamos lá, retomando. Disse que ela tava chorando dentro da sala lá da UTI, pedindo pro médico que queria beber água. Doutor, pelo amor de Deus, eu quero beber água, me dá um copo de água, me dá um copo de água. Aí o médico falou, ele disse, Deuvani, se eu te der um copo de água, a tua situação vai ficar muito mais grave. Você pode até morrer, você não pode beber. Mas disse que ela insistiu, implorou, que o médico acabou cedendo. Disse que acabou dando esse copo de água para ela beber. E... Só um momento. Pessoal, eu precisei pausar aqui a gravação, porque eu passei de frente a um bar e tava um som tocando música, né? Aí, se eu gravo, você já sabe, né, o problema que dá. Aí eu passei aqui, já tá livre do som. Mas vamos lá. Retomando aí, diz que ela implorou por esse copo de água e o médico acabou cedendo. Aí no áudio, isso foi um áudio de mais ou menos 3 minutos, o médico explicando. Aí ele falou assim, olha, ela tomou esse copo de água e quando depois, posteriormente, a gente repetiu um exame. Aí esse exame também eu não lembro agora como é que se chama esse exame. Quando nós repetimos o exame, tava com tipo assim, 1.200. Alguma coisa lá dela tava 1.200. Foi para 1.800. Falou, se o quadro dela já tava crítico, após ela ter tomado esse copo de água, a situação dela ficou muito pior, muito pior. Que vai demorar mais ainda para ela sair dessa situação. Já está quase anoitecendo aqui. Continuando. Ela mesmo, aí teve esse episódio, né, do copo de água. Continuou, a gente acompanhando, continua na UTI. Quando foi quinta-feira passada, uma colega botou assim no grupo, falou, olha, a Deuvani teve uma melhora. Ela saiu da UTI, ela não tá mais na UTI, agora ela tá na enfermaria normal, junto com outros pacientes, mas o quadro dela melhorou. Aí eu até botei assim no grupo, eu fiz uma pergunta no grupo, eu falei, o pâncreas dela voltou a funcionar? Aí a professora disse assim, eu não sei certeza, mas eu acredito que sim, porque ela já... eu fiquei sabendo aqui que ela já tá até comendo, ela já tá voltando ao normal. Pessoal, apesar de tudo, eu confesso a vocês, eu não fiquei desejando a morte dela ali. Eu não... Assim, eu sei do histórico, tudo, acho que não foi legal as atitudes dela. Comigo ela nunca fez nada de ruim assim lá na escola, então eu pensei, não foi legal, mas também não achei que seja o caso, porra, merece a morte aqui, né, tem que morrer. Acho que ela poderia pagar, agora eu tô até com um áudio aqui do meu amigo BF Ronk sobre esse caso, e o Ronk já até ri quando ele disse assim, ele falou, se eu fosse esse médico eu não tinha dado de jeito nenhum esse copo de água para ela, porque com esse copo de água iria ajudar ela a morrer mais depressa. E mas ele botou assim, se eu sou um médico e eu soubesse do histórico dela, eu sabendo quem ela é, eu não teria dado esse copo de água para ela. Você não vai morrer agora, você não vai morrer porque você tem muita coisa para pagar aqui ainda. Eu tô aqui, meus amigos, fazendo o contorno ali do lugar que eu já falei para vocês. Então, pessoal, quando eu recebi essa notícia de que ela estava na enfermaria e que ela já estava bem melhor, no sábado veio mais uma notícia de que ela havia recebido alta, que ela estava de alta e tinha retornado para casa, o que não foi informada se ela já iria voltar a trabalhar, se ela iria voltar a dar aulas, né? Mas que ela já estava de repouso em casa, ela estava em casa já. Atualmente o que eu sei é que ela morava com uma filha. Eu acho que a filha dela hoje deve estar com seus 14 anos e ela
Hoje eu soube exatamente a idade dela. Ela tem 47 anos, porque alguém divulgou a data de nascimento dela. 47 anos completo. Ela é de 78, parece. 77, 78, é uma coisa assim. Aí, meus amigos... aquilo até saiu do meu sentido. Eu fiquei assim, não, ela agora ela vai ficar... Foi só uma crise, né? Ela teve uma crise... Mas ela já saiu dessa crise e a vida vai continuar. Ela vai continuar no trabalho dela normalmente, vai ter que se cuidar mais. E foi isso que eu pensei, aquele pensamento de morte, porque quando eu vi o histórico, tá na UTI, o pâncreas não funciona, tá ruim, não pode comer, não pode beber, eu pensei, ela não vai escapar não. Não vai escapar. Depois foi vindo essas informações positivas dela, eu pensei, não, foi só uma crise difícil, né, que ela passou, mas... Tudo já está se entrando no eixo aí para que ela continue viva. Meus amigos, quando foi hoje que eu chego na escola de manhã, comecei a dar aula quando foi por volta de 7h40 da manhã. 7h40, eu abri o WhatsApp e já tava as notícias nesse grupinho nosso lá, sabe? Quando uma das colegas botou assim, a nossa amiga descansou no Senhor. Ela botou esta mensagem. A nossa amiga descansou do sofrimento dela. Eu na hora assim, eu achei triste, né? Ela era, pra mim, uma pessoa muito nova ainda, né? Muito nova. Eu nunca passou na minha cabeça assim que ela fosse morrer numa idade dessa. Pois morreu, meus amigos, morreu. Inclusive hoje, eu de manhã ainda trabalhei, mas à tarde nós fomos dispensados aqui. Em razão desse falecimento. E amanhã também. Amanhã iremos tá liberado para quem quiser ir pro sepultamento pela manhã. Ela tá sendo velada nesse momento, num local aqui na cidade. Eu dei uma passada lá agora à tarde, mas foi assim, jogo rápido, coisa de 15 minutos. Fui lá mesmo só ver, mas eu ainda vou ver. Talvez amanhã, sei lá, na hora do enterro, pode ser que eu vou lá. Você me perguntar, não, se eu tô muito triste, eu tô arrasado, não. Eu tô com uma mistura assim de... É uma mistura de sentimento, de indiferença, ao mesmo tempo assim, que tem uma indiferença, mas também um pouco assim de um ar sem graça, né? Eu fiquei pensando, não foi nem tanto... Tem um lado dela, né, que ela perdeu a vida, morreu nova, mas eu pensei também foi nos filhos dela, porque... Eu vou falar dentro de uma linguagem bem realista, pessoal. Por mais ruim que uma mãe seja, mas é muito difícil assim pro filho. É poucos filhos assim que se desapega. A mãe pode ter feito muitas coisas ruins, mas a tendência é sempre dos filhos gostar da mãe. Eu tenho certeza que a filha dela, mesmo ela tendo feito o que fez, mas essa filha hoje, com certeza ela deve estar triste por a mãe dela ter morrido, o filho dela que foi embora, que mora em outro lugar, de certa forma fica. Eu falo porque eu já conversei com pessoas que quando acontece uma coisa dele, não, minha mãe foi muito ruim, mas no dia que ela morreu eu chorei tanto, eu fiquei triste. Tem pessoas que ficam até com sentimento de culpa. Poxa, eu deveria ter perdoado mais, eu deveria ter relevado mais, né? Ter aceitado ela do jeito que era. De uma coisa eu tenho certeza, que os filhos irão sofrer. Por mais que ela tenha feito as ruindades que ela fez, né? Que ela cometeu. E eu basei um pouco por mim. Vocês vejam a dificuldade também que eu tenho. Minha mãe praticou horrores comigo e eu não tive coragem. Como seria de dar na mesma moeda, né? De retribuir na mesma moeda. Meu pai é uma pessoa que hoje eu já me distanciei muito, mas eu tive muita dificuldade para dizer assim, eu vou meter aqui um contato zero, não quero mais o afastamento. Brevemente eu vou retomar esse assunto também do meu pai aqui com vocês. Eu posso afirmar a vocês que desde novembro, a última vez que eu visitei meu pai, que eu botei meus pés na casa dele, foi em meados de novembro. De lá pra cá nunca mais eu o visitei. Porque tem coisa, eu fiquei assim, tem coisas que a gente tem que aceitar. Se não dá certo, não tá sendo bom, pra que eu vou ficar insistindo, né? Mas eu afirmo assim, vocês são testemunhas aqui, através dos depoimentos que eu coloco, da minha dificuldade.
de romper. Então eu entendo a situação dos filhos. Quem eu mais pensei foi nesses filhos, até porque, por exemplo, o filho dela, que hoje está estudando, né? Eu sei que ele está fazendo faculdade no estado de Minas, era ela que bancava, mandava o dinheiro todo mês das despesas dele. Ele saiu daqui acho que com 18 anos, o filho dela. A menina tem 14 anos, morava com ela, totalmente dependente dela. Essa menina, eu acredito que agora deverá ficar com o pai, né? Muito provavelmente o pai vai pegar a guarda agora, já que a mãe morreu. E era isso. Mas considerações finais. Desde de manhã eu fiquei muito reflexivo, desde o primeiro momento que eu soube da morte da Deuvani. Eu fiquei pensando assim, poxa, o que ela fez, né? O que ela fez, ela quase matou o próprio marido. Matou, mas deixou ele mutilado, deixou ele sequelado. Ela enchia a boca para contar da violência que ela cometia contra a própria filha. Deixa eu ir por aqui. Pegando o marido das outras mulheres, um pensamento me veio na minha mente. Eu pensei assim, com certeza hoje, um grupo eu sei que deve estar comemorando a morte dela. As esposas dos homens que ela pegou, né? Se essas mulheres souberem que era ela, mas é certeza essas mulheres devem estar achando bom, comemorando a morte dela. Então é isso, meus amigos. Eu penso assim, se existe a lei da semeadura, se existe a lei do retorno, ela pagou. E ela pagou com muito sofrimento, porque foi assim aproximadamente um mês que ela passou internada dentro de um hospital, sofrendo, sentindo dor. Eu pensei assim, é triste ver isso aí. É muito triste. Você já parou para pensar, você sentir sede e não poder beber, você sentir fome e não poder comer, ter que ser alimentado ali só por soro, remédios na veia, não poder botar comida na boca. Então eu colocaria que a causa da morte dela foi complicações do diabetes. Me parece que ela tinha essa comorbidade, essa doença crônica, e aí a dengue hemorrágica, ela acentuou o quadro. Eu até comentei com os confrades meus mais cedo. Primeiro eu conversei esse assunto no grupo, que eu não duvido nada de que ela também possa ser soropositiva. Eu não duvido, porque eu lembro que quando aconteceu do caso aqui da senhora Catiúça, que é ex-gestora de uma escola que eu trabalhei, quando vazou que ela estava em coma em decorrência do vírus HIV, da AIDS, eu conversei um dia com a Deuvani. De vez em quando, passava-se meses, às vezes ela me ligava, ou então a gente trocava áudio, ela puxava assunto comigo. E eu lembro que ela um dia, quando teve essa situação da Catiúça, ela disse assim pra mim, ai Vitor, eu tenho tanto medo assim, porque presta atenção nessa informação, ó. Você vê como a hipocrisia, né? A hipocrisia dela. Ela disse assim, eu já dei minha buceta pra tanto homem por aí sem camisinha, cara, e eu nunca fiz o exame de HIV. Eu morro de medo, de repente eu até tenho, mas eu não tenho coragem de fazer o exame. E eu fiquei assim, onde reside a hipocrisia? Quer dizer, espancou o marido porque foi traída, mas tá dizendo aqui pra mim que ela já deu. Mas eu fiquei até pensando, mas talvez será que se deu a buceta pra muitos anos foi depois que largou do marido? Não, mas não é possível. Fosse por isso aí, acho que nem tinha dado tempo ainda, né? Ter feito tanta coisa assim. Eu me lembro, nas minhas conversas com ela, lá na escola, dela ter dito que esse senhor com quem ela foi casada por muitos anos e teve 2 filhos, foi o segundo marido dela. Ela disse que o primeiro marido, ela viveu pouco tempo, coisa assim de uns 2 anos, e ela separou. Ela não chegou a ter filhos com esse primeiro marido. Aí do segundo foi que ela teve. Aí eu perguntei pra ela, eu falei, mas por quê? O que aconteceu que não deu certo no seu primeiro casamento? Aí ela disse assim, Vitor, eu me separei do meu primeiro marido porque ele queria me bater. Inclusive ele ainda chegou a me dar uns tapas. E eu não admito
eu não admito de forma alguma que macho nenhum corte a mão em mim. Eu não aceito isso. Então foi esse o motivo da minha separação. E aí eu fiquei... Cara, eu também conversando com o BF, eu até falei assim pra ele, meu irmão, mas que homem fraco esse, porque se sou eu no lugar dele e essa mulher viesse com a tora de pau, eu podia responder um processo depois. Nem que eu respondesse, eu ia gastar o meu réu primário. Mas eu não ia aceitar essa mulher me espancar e eu ficar quietinho, eu ia pelo menos assim tentar imobilizar ela. Não, aqui você não vai... Como que se deixou espancar daquela forma e não reagiu? No mínimo dava pra ele ter conseguido tirar esse pau da mão dela. Dava um empurrão, tomava esse pau. Aí a hora que eu falo que o homem tem essa vantagem em relação à mulher. Ele teria força sim. Um cara de 50 anos. E pelo que eu via nas fotos que ela já tinha me mostrado dele, ela era uma negra, ele era um moreno. Ele era mais um moreno assim, mais claro do que ela. Ele tinha condições sim de não ter deixado ela fazer o que fez com ele, né? Então, é o que eu já falei algumas vezes aqui nos vídeos, que toda pessoa abusiva, o abusivo, ele quer alguém bonzinho. Hoje é um negócio assim que me dá um calafrio, quando eu vejo alguém, principalmente mulher, dizer assim, ai, gente, eu estou à procura de um homem romântico, um homem bom, meigo, educado, sabe, carinhoso. Por que essa mulher tá querendo esse homem tão bonzinho, né? Tão cheio, tão bom, tão maravilhoso. Por quê? E eu já fico pensando na psicopatia. Às vezes é uma psicopata procurando a sua vítima. Eita, estão escutando o barulho ali da academia. Eu já tô chegando na academia, pessoal. Olha, muito obrigado aí a vocês que me ouviram. Deixa aí os seus comentários. O que você achou dessa história da Deuvani? Você acha que isso aí foi a lei do retorno? Você acha que ela pagou pela maldade dela? Ou não? É obra do acaso? Pra mim isso aí é do acaso também. Eu vejo como um pouco do acaso. Porque não é regra, nem todas. Quantas mulheres que fazem o mal pros outros e vivem de boa, né? Mas é isso aí, meus amigos. Eu fiz minha caminhada, agora eu vou treinar. Hoje eu vou treinar a perna. Ontem eu não vim. Ontem eu preferi ficar de molho em casa estudando. Mas hoje eu digo, hoje eu vou treinar. Der o que der, hoje eu vou fazer minha atividade física. Tudo é saúde. Isso aqui pra mim é saúde, porque melhora o sono, melhora a circulação do sangue, melhora tudo no meu corpo. Quando eu faço isso aqui, ó. Eu pensei muito esses dias de não ir pra academia, pra não ficar só em casa estudando. Eu pensei, não, mas pra eu ter saúde, pra estudar, o exercício físico é favorável. Então é o que eu estou fazendo aqui. E cuide de si também. Não é você, cada um de vocês. Um abração, viu? Fique em paz aí. Bye, bye.